Bom dia! Vamos dar início à nossa aula de geografia de hoje? Então, pegue o seu módulo 2 e abra comigo na página 287. Nós vamos falar hoje sobre terras indígenas e quilombolas. O que será isso? Vamos descobrir? Bem, no espaço rural, além das propriedades agrícolas, vamos dar uma pausa aqui para a gente relembrar a nossa última aula de geografia. Na última aula de geografia, nós falamos sobre as propriedades rurais, você está lembrado? Nós falamos das pequenas propriedades e das grandes propriedades. As propriedades agrícolas. Relembrou? Bem, além dessas propriedades, que são comuns no espaço rural, existem áreas que são ocupadas por povos tradicionais, que apresentam um modo de vida muito característico da sua cultura. E são esses povos tradicionais que nós vamos ver hoje. Quem são esses povos tradicionais? Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os indígenas e vamos descobrir hoje quem são os quilombolas, ok? São esses povos que mantêm a sua cultura, que lutam para manter a sua cultura, o seu estilo de vida de povos tradicionais, de como eles vivem há muitos e muitos anos, desde os seus antepassados. Então vamos lá. Muitos indígenas do Brasil vivem organizados em aldeias. As aldeias ocupam terras, em geral, localizadas em áreas de florestas reconhecidas pelo governo federal como território indígena. Nesse território, os indígenas têm direito a viver e explorar a terra por meio do cultivo de produtos, da agricultura ou da coleta de frutos e raízes, extrativismo. Bem, na última aula que nós falamos sobre os índios, você deve estar lembrado que nós tratamos que os índios eles vivem em busca, em luta pelo reconhecimento do seu espaço, da sua terra. Para que isso? Porque quando eles têm o espaço deles legalizado, quando eles têm as terras deles, reconhecidas, pelo governo, quando o governo dá a eles o direito das suas terras serem legalizadas, reconhecidas por lei, eles conseguem nessas terras manter o seu modo de vida tradicional. E como é o modo de vida tradicional dos índios? É fazendo aquilo que eles fazem, que pertence à sua cultura, desde os seus antepassados. Então aqui fala um pouquinho, eles vivem por meio do cultivo de produtos, eles vivem por meio da agricultura ou da coleta de frutos e raízes, E eles vivem por meio do extrativismo, que é retirar da natureza os recursos que ela oferece, Como, por exemplo, eles tiram dos rios os peixes, eles tiram das florestas os frutos, as raízes, aquilo que a natureza oferece para eles. Isso é extrativismo. Então, o primeiro povo que nós estamos relembrando e retratando hoje, que fazem parte do espaço rural, são os povos indígenas, que lutam para manter a sua cultura e o seu modo de vida tradicional. Ok? Então aqui nós temos índios limpando mandioca, algo que faz parte da cultura deles. Bem, o segundo povo que nós vamos falar hoje são os quilombolas. Então aqui nós temos uma quilombola, uma integrante desse povo, e ela está construindo uma rede, uma esteira.
ela está fazendo uma esteira, que é algo muito comum entre esse povo. Então aqui, ó, nós temos uma esteira aberta na parede, aqui ela está enroladinha e aqui ela já está fazendo outra. Você já viu uma esteira? Bem, as comunidades quilombolas são áreas de terras no espaço rural formado por antigos quilombos. Você sabe o que são quilombos? Vamos ler aqui embaixo juntos. Quilombos, ó. Povoado que se estabeleceu em áreas do espaço rural de difícil acesso para receber africanos escravizados que fugiam dos maus tratos e da escravidão nas fazendas. Olha, no tempo da escravidão no Brasil, alguns escravos que não aguentavam mais a vida que eles levavam, né? Tantos castigos, tanto trabalho duro, né? Tantos maus tratos. Muitos desses escravos conseguiam fugir. E quando eles fugiam para o interior das matas, para dentro das florestas. E lá dentro, em lugares de difícil acesso, porque era exatamente esse o plano, era fugir para lugares onde eles não pudessem ser encontrados. Então eles se infiltravam no meio da mata, em lugares de difícil acesso. E nesses lugares eles formavam um povoado. Era um povoado formado por escravos fugitivos. Esse povoado era conhecido como quilombo, tá? Então, os quilombos, né, são povoados que eram formados por escravos africanos, formado por africanos escravizados que fugiam dos maus tratos e da escravidão nas fazendas, ok? Então, voltando aqui, ó. As comunidades quilombolas são áreas de terras no espaço rural formado por antigos quilombos. Essas comunidades estão presentes em várias partes do Brasil e são constituídas por pessoas que preservam diversas tradições e costumes herdados de seus antepassados africanos. Então, os quilombolas, né, as quilombolas, são comunidades que mantêm, ó, os costumes herdados dos seus passados africanos. Eles mantêm essa cultura, eles mantêm essa tradição, o estilo de vida dos seus antepassados, ok? De modo geral, tudo que é produzido na comunidade é dividido entre os seus integrantes. Uma parte considerável dos produtos da agricultura, por exemplo, é consumida pelos quilombolas e o restante é comercializado nas cidades. Então, aquilo que eles plantam e colhem nessas comunidades quilombolas, eles dividem. A maior parte é consumida por eles mesmos e o restante eles vendem para as cidades. Entendido? Então, nós temos aqui esses dois povos, quilombolas e indígenas, que mantêm uma vida tradicional, mantendo também a sua cultura, o seu estilo de vida desde os seus antepassados. Bem, agora nós vamos para a página 288, onde tem uma pesquisa que você vai fazer aí. Você vai acessar esse site aqui, ó, esse site aqui, o endereço eletrônico está aqui, ó, para você. E você vai conhecer várias informações sobre diferentes povos indígenas. E com esse texto que você vai encontrar lá nesse site, você vai fazer uma pesquisa que começa aqui, ó, na letra A. Escolha um dos povos indígenas, apenas um, ok? Um dos povos indígenas apresentados no site.
e descreva como que esse grupo se alimenta e como que ocorrem suas atividades na roça. Atenção, de onde é que você vai tirar essas informações? Desse site, ok? Você vai escolher um dos povos desse site e vai dizer como que eles se alimentam e como que ocorrem as atividades deles na roça. Letra B. Faça uma pesquisa sobre um jogo ou brincadeira de algum dos povos indígenas apresentados no site. Então, você vai escolher um jogo ou você vai pesquisar um jogo ou brincadeira de algum dos povos indígenas apresentados no site e vai descrever aqui como é esse jogo ou essa brincadeira e vai indicar a qual povo a brincadeira ou o jogo pertence. Escreve o nome do povo. Então, primeiro você descreve a brincadeira e depois você vai identificar, indicando a qual povo esse jogo ou essa brincadeira pertence. Ok? E a segunda questão. No espaço a seguir, escreva um pequeno texto que represente a importância da valorização de diferentes culturas no Brasil. Nós falamos aqui, sobre 2 tipos de culturas do Brasil: cultura indígena e aqui cultura africana, formada pelas comunidades quilombolas, que ela foi formada por escravos, fugidos das fazendas, fugindo dos maus tratos, escravos africanos. Então, são 2 tipos de cultura. E aqui no número 2 pede isso, para você escrever um pequeno texto escrevendo sobre a importância de se valorizar as diferentes culturas no Brasil. É a sua opinião. Por que você acha que é importante valorizar as diferentes culturas no Brasil? Ok? Registra aí a sua opinião no pequeno texto. Um beijinho para você. Bons estudos.